E aí, pessoal, o sonho do Corinthians virou realidade. Thiago Nunes vai assumir o timão em 2020. Vamos falar disso aqui no vídeo. Primeiro de tudo, a decisão do Thiago de deixar o Atlético agora, no fim do ano. Tudo bem que o Atlético não briga por mais nada no campeonato. O Atlético já ganhou a Copa do Brasil, o Atlético já tem a vaga dele da Libertadores, o Atlético não pode alcançar o líder Flamengo, então ele não pode mais ser campeão brasileiro. Então, assim, brigar mesmo, o Atlético não briga por nada. Mas ele tem rodadas a disputar. O próprio Thiago tinha estabelecido uma meta de G6 para manter esse elenco minimamente motivado, para que o Atlético terminasse o ano num ritmo muito forte, que transportasse isso, claro, para 2020, para Libertadores que vem aí, né? E a gente também não sabe o tamanho das perdas, né? Do desmonte que esse elenco pode sofrer, porque Rony tem mercado, Cirino já se fala em próprio Corinthians, Bruno Guimarães nem se fala, tem muito mercado. Mas enfim, de qualquer maneira a ideia era terminar esse 2019 no nível mais alto possível e o Atlético vinha conseguindo, o Atlético vinha entregando resultados e bom futebol, mesmo após a conquista da Copa do Brasil, quando naturalmente acontece um relaxamento, uma desligada, uma desconectada, mas isso no Atlético não aconteceu e muito por mérito do Thiago Nunes. Eu acho que é de se lamentar toda vez que um trabalho é interrompido, né, seja por parte da diretoria, seja por parte dos profissionais. Acho que a gente tem que analisar os casos pontualmente, cada caso tem a sua particularidade, às vezes é necessário fazer esse tipo de interrupção. Talvez no caso do Thiago não fosse tão necessário assim, mesmo ele tendo que tocar o planejamento do ano que vem no Corinthians, mas ele poderia fazer isso de maneira paralela. Na Europa é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Na Alemanha, principalmente, a gente já viu várias vezes, né? O treinador acerta com outro clube e no meio da temporada ele avisa, olha, vou cumprir meu contrato até o final, estou aqui focado, mas eu já não vou ficar para a temporada que vem. Aqui no Brasil a gente ainda não está muito à vontade para lidar com esse tipo de situação. Não é algo que se aceita muito facilmente. Se imagina que quando um acerto para o ano que vem ocorre, o cara já tem que se desligar de maneira imediata. Eu não penso assim. Acho que o Thiago poderia encerrar como ele gostaria, como ele mesmo já prometeu, encerrar o trabalho, cumprir o contrato até o final, até o fim do ano, mas isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, acho que ele acerta ao não pegar o Corinthians agora, no fim do ano, porque é um elenco que ele não montou. Claro que ele conhece os caras, ele conhece o elenco, ele estudou, ele enfrentou o Corinthians no campeonato, ele sabe o que tem lá hoje, ele sabe mais ou menos, ele teria um norte para começar um trabalho agora. Só que um trabalho já pegando um elenco desmotivado, um elenco pressionado, nas rodadas finais, com uma vaga para Libertadores para ser disputada, o risco do Thiago não conseguir essa vaga e já começar 2020 trazendo para si uma pressão desnecessária, era um risco muito alto. Acho que o Thiago avaliou isso e eu, no lugar do Thiago, tomaria a mesma decisão. Acho que o que o Thiago tem que fazer agora é acompanhar essas rodadas finais, ter um contato direto com quem acompanhou, com quem trabalha do Corinthians, pensando nesse elenco, em quem o Corinthians pode aproveitar e quem não pode para o ano que vem, e já começar a tratar de reforços, contratações. Só que esse cenário de contratações, e por isso que eu acho que ainda veria como o Thiago permanecer no Atlético e conciliar esse planejamento no Corinthians para 2020, esse cenário de contratações ele é incerto. Nenhuma decisão vai ser tomada provavelmente em novembro, porque o investimento, o tamanho do investimento, ele varia de acordo com o que vai ser disputado. Se o Corinthians disputar uma Libertadores, o investimento é um. Se o Corinthians não disputar a Libertadores, o tamanho do investimento é outro, é menor. E de qualquer maneira tem uma terceira questão aí que na verdade deveria ser a primeira, né? Ela é até mais importante, porque a gente está falando de investimento A, investimento B, com competição A ou com competição B, mas precisa saber também a capacidade que o Corinthians terá de brigar no mercado com os seus rivais, porque sabemos que o déficit do Corinthians aumenta a cada ano, as finanças não estão equilibradas, a questão do estádio é um problema, tem várias bombas relógio aí no tic-tac, podendo explodir a qualquer momento. Então, nessa conversa com o Thiago Nunes, foi oferecido um salário muito maior do que ele ganhava no Atlético Paranaense, isso é indiscutível, mas eu tenho curiosidade de ouvi-lo, assim que assumir o Corinthians, assim que der a sua primeira coletiva, sobre contratações, o que foi dito pelo presidente André Sanches, o que foi prometido ao Thiago, até onde ele poderá ir no mercado, até que ponto ele terá os seus desejos
atendidos de contratações, tudo isso é muito incerto, mas o Corinthians faz um movimento interessante, um movimento de quem quer tentar um outro estilo de jogo, porque nos últimos anos, com os treinadores que passaram, o Corinthians teve mais ou menos uma mesma cara, mais ou menos uma mesma forma de jogar. E eu não entendo que seja um problema esse modelo de jogo que o Carille adotou, que o Tite adotou, que o Mano adotou. Esse não é o problema. O problema é quando você deixa de ser eficiente e sólido dentro deste modelo. Acho que é o que aconteceu com o Carille. Acho que é um diagnóstico simples. O Carille tinha um modelo consolidado. Quando esse modelo passou a não dar certo, quando esse modelo se esgotou, não se encontrou uma outra maneira de jogar e isso acabou se refletindo nos resultados. O Corinthians foi ganhando por um tempo, mas, como já é sabido, você pode jogar mal e ganhar por um tempo, não permanentemente. E isso foi acontecendo. O Corinthians, como já era de se esperar, parou de vencer os seus jogos, caiu na tabela, saiu do G4 e o Carille não resistiu. Além disso, a questão de relacionamento. O Thiago, pelo que sabemos, ao que tudo indica, conseguiu fazer um ótimo trabalho também de gestão de grupo no Atlético e ele vai pegar um elenco, precisamos saber quantos desse elenco vão ficar para o ano que vem, mas que vem de uma relação traumática, de uma relação cansativa, de uma relação desgastante com o Carille. Acho que o Thiago Nunes, que é um treinador jovem como o Carille, pode observar e ter aprendido com os próprios erros que o Carille cometeu nas entrevistas, na maneira de lidar com crises, nas cobranças públicas que fazia, não, acho que nem cobranças, né? Nas transferências de culpa que fazia publicamente a alguns jogadores, ao seu grupo, e muitas vezes se excluindo, outras se incluindo, mas dando a entender que a responsabilidade maior era de quem estava em campo. Isso é algo que é muito difícil de você lidar. E o Carille se perdeu muito nesse quesito e acho que o Thiago, olhando de fora, talvez tenha entendido qual é o caminho que ele deve seguir. Também precisamos ver como o Thiago vai lidar com a pressão de um Corinthians. Com todo respeito ao Atlético, é um clube que tem pressão, é um clube grande, é um clube vitorioso, um clube que é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. Eu não vou nem gastar o tempo aqui discutindo se é grande ou não, porque para mim é perda de tempo. Tem gente que acha que o futebol brasileiro tem 3, 4 grandes. Eu discordo disso frontalmente. Sobre o Atlético, então, é até uma vergonha a gente encontrar debate sobre isso, porque é claro que o Atlético é um clube grande. Porém, não tem o tamanho da torcida que o Corinthians tem, não tem a repercussão nacional que o Corinthians tem, não tem cobranças de organizadas em crises na proporção que o Corinthians tem. Então é um universo novo para o Thiago. O Thiago vai perceber que no Corinthians um jogo de campeonato estadual tem uma repercussão maior do que às vezes alguns jogos nacionais pelo Atlético, pelo tamanho do estado, pela concentração dos grupos de mídia em São Paulo, pelo tamanho da torcida, como eu já disse, por tudo isso. Então, tudo é muito amplificado. Ele vai agora para um universo onde as vitórias têm um peso grande, tem uma repercussão grande, e as derrotas têm um impacto negativo que ele vai perceber que esse impacto é maior do que o impacto das derrotas que ele teve até hoje no Atlético. Então, é uma experiência nova, mas acho que para um cara em ascensão como o Thiago, um cara que está dando passos largos na carreira, que está subindo de patamar e que tem uma oportunidade financeira muito vantajosa, todo esse conjunto, olhando para o profissional Thiago e tentando transportar para a nossa realidade, independente do mercado em que a gente atue, todo esse conjunto nos faz compreender a decisão do Thiago, de aceitar o desafio, de encarar o desafio, de deixar o Atlético e de se aventurar e de partir para uma experiência que pode ser um grande divisor de águas na carreira, que pode de fato colocar o Thiago numa prateleira ainda maior. E competência ele tem, conhecimento de futebol ele tem, mostrou tudo isso no Atlético e vai ser muito interessante a gente acompanhar a partir de agora. Sorte ao Thiago, sorte ao Corinthians. E sobre o modelo de jogo, só para concluir, quando se traz o Thiago, eu esqueci de concluir, você rompe com o modelo, mas não é uma ruptura tão abrupta, porque você não está saindo de um Carille para um Sampaoli, você não está saindo de um Carille para um Osório, você não está saindo de um cara essencialmente reativo e defensivo para alguém essencialmente e exageradamente ofensivo em alguns casos. O Thiago é um cara
equilibrado. Acho que os times do Thiago, o time do Thiago é assim. É um time que tem uma defesa forte, que tem o Léo Pereira espetacular, que tem o Thiago Heleno, o Santos, bom goleiro, o Wellington, o volante que faz muito bem o trabalho da contenção, e tem do meio para frente caras de velocidade como o Rony, como o Léo Cittadini, um cara criativo como o Bruno Guimarães. Então o Thiago tem nas mãos um time equilibrado e o Corinthians parte para tentar algo assim, para tentar uma proposta um pouco mais equilibrada entre ataque e defesa. Eu não considero nenhuma ruptura de modelo, é uma mudança relativamente sutil que o Corinthians está tentando em termos de filosofia. Bom, eu nem sei se de fato isso passa pela cabeça dos dirigentes, não sei se foi esse o pensamento do Andrés, se é muito mais olhando o que tem no mercado do que analisando o que taticamente aquele treinador pode oferecer. Eu acho que são raras as oportunidades em que se debate profundamente futebol, conceitos, na hora de se contratar um técnico, mas pode ser que tenha sido isso. E o Corinthians faz uma aposta olhando para o mercado bem interessante para 2020. Abraço, pessoal!